Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula nós vamos aqui, pessoal, estudar aqui as relações ecológicas entre os seres vivos, tá bom? Nesse caso nós vamos hoje estudar as relações intraespecíficas. Nós vamos entender quais são os tipos de relações que há entre os seres vivos, tá? E nessa aula nós vamos entender o que são relações ecológicas, falaremos sobre os tipos de relações ecológicas, tá bom? Que são as classificações, e falaremos também especificamente nessa aula a respeito das relações ecológicas intraespecíficas. Então vamos para o primeiro tópico, né, o conceito de relações ecológicas. Pessoal, em ecologia, quando nós iniciamos esse assunto de ecologia, eu explico para vocês que a ecologia ela estuda as relações que os seres vivos estabelecem entre si e dessa relação que eles estabelecem com o ambiente. E que tipo de relações são essas? São trocas, né? Troca de substâncias, troca de energia, troca de matéria, ok? Então, os seres vivos eles podem estabelecer relações entre eles, ok? E esses seres vivos também podem interagir com o ambiente, tá certo? Essa interação dos seres vivos com o ambiente gera o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos, que nós já estudamos, né? Ciclo da matéria. Agora, nós saímos do ciclo da matéria, e nós agora estamos falando das relações que os seres vivos estabelecem entre si, seres vivos com seres vivos. Ok? Então, quais são os tipos de relações ecológicas que existem? Tem dois tipos. Existem as relações intraespecíficas e as relações ecológicas interespecíficas. Qual é a diferença? Percebam o radical, né? Esse prefixo que a gente chama, né? Não é nem radical, é o prefixo. Essa palavrinha intra. Intra quer dizer dentro. Dentro da mesma espécie, ou seja, são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Por outro lado, eu tenho aqui, ó, inter. Inter é entre espécies diferentes. São relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, hoje nós falaremos das relações ecológicas intraespecíficas, que são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. E são os três tipos que a gente vai estudar hoje, são essas aqui, ó. Nós vamos falar de competição intraespecífica, que são a competição que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Falaremos de colônias e falaremos de sociedade. Existe uma grande diferença entre colônia e sociedade, tá? Que nós precisamos tirar alguns erros que a gente costuma mencionar. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, aquela formiga ela pertence a uma colônia. Quando eu digo isso, está errado. As formigas elas pertencem à sociedade. Nós vamos entender qual é a diferença entre colônia e sociedade, ok? Agora, antes mesmo da gente adentrar essas relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, eu queria explicar para vocês um tópico importante das relações ecológicas, que tem a ver com a competição, tá? Competição. A competição, vocês sabem, ela pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, mas também pode ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente, quando a gente representa as relações ecológicas de maneira gráfica, a gente coloca aqui ou um sinal de positivo ou um sinal de negativo. Por exemplo, na competição eu coloquei aqui 2 sinais de negativo. Esse sinal de negativo significa que a relação aqui ela é desarmônica. Toda vez que tiver um sinal negativo no meio aqui, é uma relação desarmônica. Por quê? Porque isso significa que essa relação está havendo prejuízo. Está havendo prejuízo para alguém. No caso da competição, o prejuízo ocorre entre
os dois indivíduos que estão ali naquela relação, tanto um quanto o outro está havendo prejuízo. Por isso que ficou aqui 2 sinais de negativo. Tá? Então, no caso da competição, ela ocorre quando 2 ou mais indivíduos que ocupam o mesmo habitat compartilham de nichos ecológicos semelhantes. Aí você me pergunta, né? Vamos lembrar o que a gente falou lá no começo da aula de ecologia. Nós mencionamos essa terminologia, né? Nicho ecológico. Nicho ecológico tem a ver com os hábitos do indivíduo, com os tipos de hábitos que eles apresentam no ambiente. É o papel que ele desenvolve. Por exemplo, quando eu descrevo o nicho ecológico de um macaco, eu vou falar quem são os seus predadores, eu vou dizer quais são os parasitas que geralmente afetam esse macaco, eu vou falar de quais são os tipos de alimentos que ele gosta de consumir, onde ele consegue arranjar água para beber, qual é a temperatura ideal para o funcionamento do corpo dele, qual é a umidade que ele suporta, os locais, o seu local de reprodução e o seu habitat. Então, quando eu falo de todos os aspectos da vida do indivíduo, eu estou ali mencionando o seu nicho ecológico. Então, isso, o que diz aqui? Ocorre competição quando eu tenho 2 ou mais indivíduos que vivem no mesmo local e esses indivíduos têm os mesmos hábitos, ou seja, têm os mesmos nichos. Ora, se eles têm o mesmo hábito, quer dizer que eles vão se alimentar, vão consumir alimentos semelhantes. Eles vão lutar pelos mesmos recursos. Pessoal, agora vamos falar aqui do experimento que esse cara aqui fez. O nome dele é George F. Gauss. Tá? Ele fez 2 experimentos. No primeiro experimento, ele cultivou em tubos de vidro separado 2 espécies diferentes de paramécios, né? Que são a espécie Paramécio aurelia, ficou em um tubo de ensaio, e uma outra espécie ficou o Paramécio caudato. Quando foram cultivados em tubos separados, percebeu que o crescimento deles aqui, ó, em cada meio de cultura, foi normal. Agora, a partir do momento em que o Gauss colocou esses 2 tipos de paramécios em um mesmo tubo de ensaio, olha o que aconteceu. A população do Paramécio aurelia continuou a mesma, enquanto que a população do Paramécio caudato se extinguiu. Isso significa que ocorreu competição entre esses 2 indivíduos, onde o Paramécio aurelia conseguiu eliminar os seus competidores, que é o Paramécio caudato. Então, isso confirmou o que Gauss falou como princípio da exclusão competitiva. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Esses 2 paramécios aqui, ele cultivou, que são espécies diferentes também, só que essa espécie aqui, ela vivia pregada, grudada na parede do tubo de ensaio. Já essa outra espécie, ela vivia nadando nesse tubo de ensaio. Percebam que o crescimento das 2 foi normal. Por quê? Porque o nicho ecológico das 2 era diferente. Voltando para o experimento anterior, no caso do Paramécio aurelia e Paramécio caudato, ocorreu uma diminuição do crescimento de uma dessas 2 populações porque o nicho ecológico das 2 era o mesmo, tinha o mesmo comportamento. Então, isso fez com que os 2 entrassem em competição. Ok? E isso levou ao princípio da exclusão competitiva de Gauss, ou simplesmente princípio de Gauss. Ele disse o seguinte: 2 ou mais indivíduos com nichos ecológicos semelhantes não conseguem conviver no mesmo habitat por causa da severa competição que ocorrerá entre elas. Uma tenderá a excluir a outra. Então, se eu tenho no mesmo espaço geográfico 2 ou mais populações e essas populações tiverem os mesmos hábitos, ou seja, se elas tiverem os mesmos nichos, isso significa que elas irão competir entre si, ok? Então, partindo desse pressuposto, essa competição ela pode ocorrer em busca de água, de alimento, de luz, locais para a construção de ninhos, parceiros para a reprodução sexual. Então, são vários os motivos que podem gerar a competição. Vou dar um exemplo da competição que existe entre leões. Os leões, né, geralmente, eles vivem em sociedade.
As fêmeas, elas têm um trabalho ali de cuidar dos filhotes, de procurar alimento, de caçar para alimentar principalmente os machos. Enquanto que os machos, eles servem ali para proteger ali aquele grupo, né, de fêmeas. Geralmente eu tenho um macho para várias fêmeas. Eu não tenho no mesmo grupo vários machos, porque senão eles iriam competir entre si. Por isso que os filhotes, geralmente, quando eles nascem, os machos tendem a matar eles, ok? E os que escapam, que ainda conseguem sobreviver, eles crescem até uma certa idade, convivendo no mesmo grupo, chega um determinado momento em que eles são expulsos ali daquele grupo e eles vão ter que procurar ou fundar um novo grupo, né? Ou então tomar o lugar de um outro macho que esteja comandando outros grupos. E para que isso aconteça, eles têm que brigar entre si. Então, existe forte competição, principalmente entre os machos, né? Geralmente, quando os machos quando eles são expulsos, eles caçam entre irmãos, né? Os machos, eles são mais lentos do que as fêmeas. Pessoal, eu já falei da competição e especifiquei a competição intraespecífica, né? Que é a competição que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Dei o exemplo aqui do leão, ok? Agora, falando de um outro tipo de relação ecológica, são as colônias. Olha só que eu coloquei aqui do lado do nome colônia, eu coloquei 2 sinais positivos. Significa que os indivíduos que estão envolvidos nessa relação serão beneficiados. Então, como todo mundo está sendo beneficiado, esse tipo de relação aqui, pessoal, é uma relação harmônica, porque ela traz benefício para quem estabelece elas, ok? Então, o que é uma colônia? São vários indivíduos da mesma espécie que vivem agrupados ou aglomerados no mesmo corpo, interagindo de forma mutuamente vantajosa, né? Existem 2 tipos de colônias. Existem as colônias isomorfas e as colônias heteromorfas. Então, só para dar exemplo, para vocês entenderem o que é uma colônia. Isso aqui é um exemplo de colônias de algas. Percebam que eu tenho aqui como fosse um globo. Cada pontinho desse aqui é uma célula de uma alga verde, né? Essa alga aqui é do gênero Volvox, ok? Então, os indivíduos que fazem parte dessa colônia, eles não vivem isolados. Eles precisam estabelecer uma ligação com outros indivíduos da mesma espécie. Então, anatomicamente, eles são interligados. Então, indivíduos de uma colônia, eles precisam ter uma interligação entre eles. Olha aqui, ó, eu tenho várias células dessa colônia ligadas entre si. Então, em colônias, eu não tenho indivíduos de espécies, indivíduos da mesma espécie isolados, não. Eles estão o quê? Estão fundidos em um mesmo corpo. Ok? Isso acontece com algumas algas, com bactérias, né? Também nós podemos perceber a ocorrência de colônias em animais. Sabe, nos recifes de corais, se você chegar no recife de coral, você vai perceber aqui colônias, né? E como eu mostrei para vocês, existem 2 tipos de colônia. Existe a colônia isomorfa e a colônia heteromorfa. O que é colônia isomorfa? É quando os indivíduos que fazem parte dessa colônia são parecidos. O termo iso quer dizer igual. Isomorfa, mesma forma. Ok? Então, os indivíduos têm o mesmo formato. Se você olhar de perto aqui, ó, eu tenho vários pólipos, né? São indivíduos quinidários que estão aqui agrupados, mas eles estão interligados entre si. São animais. Ok? E como eles têm o mesmo formato, é uma colônia isomorfa. Agora, existem colônias que a gente chama de colônia heteromorfa. O que é uma colônia heteromorfa? O termo hetero quer dizer diferente. Várias formas diferentes. Ou seja, eu tenho aqui vários indivíduos da mesma espécie e estão compartilhando o mesmo corpo. Então, olha só. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês essa espécie aqui, Physalia pelágica. Tá? A caravela portuguesa. A caravela portuguesa, ao contrário do que muitos acreditam, não é um único indivíduo. Eu tenho aqui uma colônia de vários indivíduos, né, desse filo Quinidária. Esse grupo aqui, ó, tem o indivíduo que é o que vai ser responsável por capturar,
presas, né? Que vai formar os dactilozoides. Dactilozoide é um tipo de indivíduo. E no mesmo corpo ele está ligado com outro indivíduo, chamado de gonozoide. É o indivíduo que vai produzir células reprodutivas, responsável pela reprodução da colônia. E eu tenho um indivíduo flutuador, conhecido como pneumatóforo. O termo pneuma quer dizer vento, quer dizer ar. Então, nós temos aqui uma colônia. Como os indivíduos dessa colônia são diferentes, é uma colônia heteromorfa. Então, colônia é formada por indivíduos da mesma espécie, compartilhando o mesmo corpo. Então, existe uma relação anatômica entre eles, a ligação anatômica. Na sociedade, também é uma relação harmônica, porque todos os indivíduos que fazem parte desse tipo de relação vai ser beneficiados. São grupos de organismos da mesma espécie em que os indivíduos apresentam algum grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho, conservando relativa independência e mobilidade. Então, enquanto que na colônia os indivíduos estão interligados, é uma ligação obrigatória, na sociedade os indivíduos têm uma separação entre eles. Tá? Diversas espécies podem formar sociedades, inclusive a nossa, né? No caso em sociedade, nós temos exemplo dos insetos sociais, das ordens Hymenoptera, como abelhas, formigas e vespas. E insetos da ordem Isóptera. É o exemplo dos cupins. Aí eu vou colocar a situação das abelhas, né? É uma sociedade. As abelhas, nós temos aqui divisões de trabalho. Nós temos aqui a rainha, a operária, o zangão. A rainha, juntamente com o zangão, são responsáveis pela reprodução da colmeia. As operárias são responsáveis pela construção da colmeia, por procurar pólen, por procurar néctar para produzir mel e alimentar os filhotes. Então, nós temos divisão aqui de tarefas mesmo. Tá? E eles têm um corpo separado um do outro, então é uma sociedade. Inclusive, a gente coloca como uma situação bem interessante é que as fêmeas elas são originadas pela fecundação do óvulo com o espermatozoide. Tá? Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, se formam fêmeas. Só que eu tenho dois tipos de fêmeas. Tem as fêmeas que formam a rainha, que são aquelas que se reproduzem, e tem as fêmeas operárias, que são aquelas que são estéreis. Essas vão trabalhar, vão proteger o ninho e tudo mais. E os óvulos, quando eles não são fecundados, eles vão originar o macho, ok? Por um processo que a gente chama de paternogênese, em que o óvulo ele não precisa ser fecundado. Além das abelhas, nós temos o exemplo das formigas, que também tem divisão de trabalho, a rainha, o rei, as operárias. E, por último, aqui os cupins também, que tem essa grande divisão de trabalho entre eles. E uma outra coisa que a gente pode perceber é que esses indivíduos eles têm uma forte diferença no corpo que eles possuem. Inclusive, a gente pode ver realmente tem muita diferença das operárias para o rei e para a rainha. Ok, pessoal? Então, essas foram as relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Até a próxima. Tchau, tchau.